O trabalho mudou muito desde o início da pandemia, né? Muita gente foi desligada, outras tiveram que trabalhar de casa, o famoso home office. Mas parece, pelo menos para quem está inserido no mercado de trabalho, que as coisas estão voltando ao normal. Ou será que a gente está errado? A pandemia não acabou no mercado de trabalho? Na verdade, não acabou em lugar nenhum. Mas me parece que para o mercado de trabalho, não sei se as coisas se organizaram, encontraram ali esse jeito, esse novo normal, ou se são apenas os olhos de quem está de fora. Quais são os problemas que ainda atormentam os empregados e os empregadores? Assunto hoje no nosso quadro Eu Tenho Direito. A nossa colunista Sheila Sodré traz o nosso querido amigo Írio Nóbrega. Oi, Írio, boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? Estar aqui de novo. Prazer nosso. Parabéns pelo seu aniversário. Obrigada. Sheilinha, boa tarde, mamãe. Boa tarde, minha amada. Você está bem? Graças a Deus, muito bem. Feliz com o seu aniversário. Eu cheguei e dei tanto abraço nessa mulher. E eu tô vendo aqui que agora ela tá fazendo assim, ao vivo, neste momento no Instagram. Ela está multimídia, multiplataforma. Eu gosto... Estou na Jovem Pan. Ah, pois é. Antes de a gente entrar nesse assunto, comenta toda quarta-feira na Jovem Pan, é isso? Exatamente, levando assuntos jurídicos e aí bem específico na área tributária. E tivemos excelente experiência semana passada com o lançamento e é muito bom, é aquela história. O conhecimento, ele tem que ser levado de todas as formas, divulgado. É isso que a gente tenta fazer e a Jovem Pan abriu um excelente espaço para isso. 102.5, toda quarta-feira, Sheila Sodré, no programa apresentado por Karine Tenório e Daniel Lustosa, começando às 7 da manhã. Fiz o merchan? Beleza. Vamos embora. Írio, fevereiro, 8 de fevereiro de 2021. Vacina chegando, as pessoas se imunizando. O carnaval não acontece, previsão de que São João também não aconteça. No mercado de trabalho, a pandemia acabou? Olha, boa tarde para vocês. A pandemia, ela acabou para quem está trabalhando, né? Na Paraíba, graças a Deus, a gente teve um enfrentamento muito interessante. O governo do estado está sendo muito racional, não está tomando medidas que outros estados estão tomando, de fazer mais lockdowns. Então, o mercado de trabalho com isso conseguiu se estabilizar. A gente tem alguns problemas que vão ficar para trás, mas outros que vão aparecer no futuro, né? Então, essa pandemia, para o mercado de trabalho, ela acabou, mas a gente sempre está com medo, diante da insegurança dos gestores que não se posicionam tanto, de informar, por exemplo, na Paraíba a gente só vai decretar a pandemia se houver determinado tipo de situação, decretar lockdown. Então, os empresários, eles têm esse receio, os trabalhadores também, porque todo mundo pensa, ó, se fechar de novo, como é que vai ficar? Verdade. Porque o empresário não consegue sobreviver com oscilações. Por exemplo, São Paulo, fechando, abrindo, fechando, abrindo. Nós não temos instrumentos capazes de salvaguardar esses empresários nem os empregados. Não existe nenhum instrumento jurídico que permita fazer isso. Então, o pior, ou você fecha ou você abre e dá ao empresário uma condição de se trabalhar com os empregados para não demitirem. Do contrário, essas oscilações são terríveis para os empresários. É uma das coisas que você esteve aqui, a gente estava comentando e surgiram muitas dúvidas em relação das pessoas que tiveram seus contratos suspensos, né? Então, tiveram um tempo suspenso, na insegurança se iam receber 13º, se não iam receber 13º. Muita gente, telespectador, mandou dúvidas na época, informando que não tinham recebido, que não sabia se ia voltar. A questão é, com a sua experiência, com o que você está vendo no mercado, o que está acontecendo com esse trabalhador aqui no nosso estado? Olha, um dos grandes problemas das empresas é que elas não têm informação, eu falo mais para as pequenas empresas, não têm a informação correta de que esse 13º, por exemplo, ele deveria ser pago de forma parcial. Então, muita gente se sacrificou e pagou o 13º total, mesmo sem saber que não precisava. Isso é bom para o empregado, né? Mas as empresas precisam entender que cada mês que eles deram esse benefício da suspensão ou da redução de salário com redução proporcional de jornada, cada mês desse gera um mês de estabilidade. E se você está rescindindo esses contratos antes do tempo, você vai ter que pagar a multa que a lei definiu. E muitas empresas não estão fazendo isso, gente. Vai gerar muita demanda trabalhista desnecessária. Então, assim, na verdade, Sheilinha, acho que
a situação toda deixa até os empresários mesmo desnorteados. E aí volta para aquele padrão de comportamento que já era estabelecido, como é o desligamento. Só que com as novas leis, com as novas adequações, muita coisa mudou. E as pessoas esquecem na hora de efetivar, ver a notícia no jornal, escutam um advogado falando, mas na hora de fazer, na hora real, volta para o padrão que já está estabelecido, o que poderia gerar até economia, né, Írio? Isso. E o judiciário está preparado, Írio? As decisões dos nossos juízes, eles estão levando essa questão da pandemia, esses pontos em consideração na hora, por exemplo, dos acordos, Fernanda. As pessoas estão gerando e buscando realmente fazer mais acordo, mas isso está realmente, o judiciário, a Justiça do Trabalho está respeitando essas questões? Parcialmente. A Justiça do Trabalho, ela tem reconhecido esses acordos, tem reconhecido a vontade das empresas de chegarem a um consenso com seus empregados. Isso é um avanço. Mas a Justiça do Trabalho ainda, por exemplo, não reconheceu que a gente passou por um momento de força maior. A Justiça do Trabalho tentou encaixar conceitos um pouco subjetivos para dizer que não se tratava de uma força maior, por exemplo, ou de um fato do príncipe, um tema extremamente jurídico, mas que para as empresas deixou uma certa insegurança contra que caminhos tomarem. Mas aí é um tema muito específico, é melhor cada empresa buscar o seu advogado para esclarecer quais caminhos tomar. Eu acho que aqui a gente não precisa especificar tanto. Minha dúvida agora, Írio, é muito mais pensando nos trabalhadores que eu converso com alguns, assim, olha, eu não estou fazendo conta nenhuma. Eu estou com medo de comprar, eu estou com medo que esse ano eu ia comprar minha casa, meu apartamento, mas eu não vou fazer, porque a gente não sabe. Apesar de a vacina tá chegando, eles ainda têm muita insegurança e muito medo de um lockdown. Porque a média móvel de mortes ainda continua muito alta. Então a gente vê muitos casos ainda aqui, não só na Paraíba, mas no Brasil de uma maneira geral. Então, assim, eles ainda estão inseguros. O que é que você diria, Írio? É para ter essa segurança? É natural, mas é preciso ter essa segurança ou dá para caminhar com mais firmeza? Eu acredito que os empregados, e aí pode ser um problema dos empresários e também do poder público, que não estão se comunicando bem com os seus empregados para mostrar ele ao real estágio. A gente tem, por exemplo, as pessoas do setor de turismo, do bares e restaurantes, que eles estão sempre no fio da navalha, sem saber que caminhos tomar. Por quê? Porque o poder público ora quer fechar, ora diz que não vai fechar. E eu não estou falando nem na Paraíba em si. Na Paraíba a gente está um pouco tranquilo quanto a isso. Mas eu diria que esses empregados se comunicassem com suas empresas para saber como está a saúde da empresa, para poder se planejar. Ouvir, porque todo empresário gosta de falar com o seu funcionário. Sim. Não, às vezes o empregado pensa que por ele ser empregado não pode se dirigir diretamente ao dono da empresa. E o dono da empresa adora essa comunicação. Adora saber o que é que está acontecendo na ponta. Principalmente se vier diretamente, sem aquela história, sem o telefone sem fio. Sem interlocutor, né? Vim direto mesmo e perguntar e passar essa informação. Agora, eu vou aproveitar que você puxou um fiozinho antes que a gente comece a receber as perguntas. E você falou uma coisa importante, que é a questão do turismo. Eu saio um pouco, mas eu tenho saído dentro de João Pessoa e observo um número muito grande de turistas dentro da cidade. Sim. Eu vejo que isso está acontecendo. Aí você vem agora o carnaval cancelado. A escola do meu filho, por exemplo, ela suspendeu as aulas, vai ter um recesso, né? O colégio vai ter um recesso. Afinal de contas, como é que a gente pensa nisso na questão do trabalho? Vai funcionar as coisas? Não vai? Eu vou ter que realmente trabalhar? O comércio vai abrir realmente normal? Como é que vai ser essa questão em relação ao trabalhador agora no carnaval? Mais uma vez, a falta de comunicação. Poder público, empresários, sindicatos não entram em consenso. Então, as escolas não vão funcionar. O governo do estado suspendeu os pontos facultativos, ou seja, vai ter expediente normal. A União, governo federal, ponto facultativo, não vai funcionar. Então veja que as coisas não se comunicam e tornam mais difícil a situação. Os bancos não vão funcionar porque estão vinculados à FEBRABAN. Então é uma série é uma coxa de retalho e cada um vai fazendo o desenho que acredita ser o desenho verdadeiro. Então prejudica muito a situação de quem quer, por exemplo, curtir o seu feriado e de quem quer trabalhar. Mas eu acredito que em João Pessoa a gente vai ter esse ambiente. O Poder Judiciário Federal, por exemplo, não vai funcionar. O Poder Judiciário Estadual vai funcionar em home office, em teletrabalho. E
As empresas privadas vão funcionar normalmente, tirando as escolas. Mas restaurantes, clubes, pelo que a gente sabe até o momento, vão funcionar normalmente. Ou seja, é uma salada mista e você vai... Eu quero feriado, pelo menos eu quero descansar na segunda. Mas pelo menos você vai saber, Xelinha, que vai funcionar e vai conseguir ir num restaurante se quiser. Mas tem que lembrar que o ano passado o empregado pode ter gozado desse feriado já. Porque sim, durante saber a se pandemia, a empresa antecipou aí, né? Foi mesmo, pode ter antecipado esses feriados lá em março, fim de março, começo de abril. Esse empregado já pode ter gozado. Então, procura na empresa, não marca a tua viagem antes de saber se você já gozou esse feriado. Outra coisa que você falou que agora é interessante, que tem duas questões. Feriado de carnaval é feriado ou não é feriado? Olha bem, é uma das questões. A terça, né? É exatamente a terça-feira. E aí, a questão, por exemplo, e do costume. Por exemplo, no meu escritório da advocacia, eu estou ainda para dar uma resposta à minha equipe, porque eu estou morrendo de vontade de dar feriado, realmente. Mas ainda, legalmente, eu não sou obrigada. Seria algo que eu poderia negociar, eu posso negociar essa folga, né? A gente, como empresário, vai estar correto em relação à CLT. Como é que a gente administra esse carnaval agora, essa segunda e essa terça-feira? Olha, primeiramente, assim, no ambiente federal não é feriado. Então, o que é que acontece? De costume, os governos estaduais foram estabelecendo esses dias como pontos facultativos. Aquela máxima de que eu finjo que você trabalha e eu finjo que te pago, entendeu? Então, ninguém está trabalhando no ponto facultativo, a não ser serviços essenciais. Mas, no ambiente privado, vai funcionar do seguinte modo. Ou as convenções coletivas vão prever, e isso estão lá dizendo que o carnaval é um feriado específico, ou leis estaduais e municipais vão informar que aquelas datas são feriados. Rio de Janeiro, São Paulo, por exemplo. O Rio de Janeiro eu tenho certeza que é feriado por conta dos desfiles, eles sempre tiveram essa tradição dos blocos de rua. Mas João Pessoa já não vai ser ponto facultativo, que o prefeito já informou que vai acompanhar o governo do estado. Então, assim, mais uma vez a gente está falando de diversos cenários. Tem que procurar qual é o seu. Inclusive, se já está antecipado e você vai ter que trabalhar bem feliz. Iro não vai embora nem Xelinha, viu? Não, do jeito que vocês voltam daqui a pouquinho para a gente conversar mais e trazer as perguntas dos nossos telespectadores, perfeito. Tá bom? Mandem você também que está aí nos vendo. Então, ela tá falando com o povo aqui, viu? Do Instagram dela. Sheila Sodré, Írio Nóbrega. Eu esqueci o quê? Írio Nóbrega. Írio Nóbrega mesmo, tudo certo. Eu penso que tem um ADV no meio do caminho, não tem. Agora é o seguinte, eles tomam água e um cafezinho, Xelinha. Você já sabe o caminho da cafeteira, sirva o nosso colega convidado de hoje.